Muito bem, e hoje é dia do quadro Audiência Pública, né? Bem, o nosso tema do dia é o São João. Chegamos à semana auge das festividades juninas. E como a gente já trouxe aqui no Em Dia, o Ministério Público da Paraíba emitiu uma recomendação à Prefeitura de Campina Grande no sentido de adotar providências necessárias para proibir em todo o território urbano as fogueiras e fogos de artifício. Mas apesar da recomendação, muitas pessoas ainda ficam em dúvida do que pode ou não pode. E a nossa equipe conversou com a coordenadora da Secretaria de Meio Ambiente, a coordenadora do Meio Ambiente do município, Lilian Ribeiro, que esclareceu todas as dúvidas. Vamos conferir aqui. Esse ano, as fogueiras e os fogos de artifício estão proibidos em pelo menos 43 cidades da Paraíba, incluindo Campina Grande, que criou uma legislação própria para tratar sobre esse tema. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a coordenadora de Meio Ambiente da Sesuma, Lilian Ribeiro. Lilian, como será a fiscalização, por exemplo, em relação às fogueiras e fogos de artifício esse ano aqui na cidade? Então, nós já vemos trabalhando desde a época do Santo Antônio, né? E nós temos um TAC assinado com o Ministério Público, onde nós estamos fazendo essa fiscalização em parceria com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Ambiental, os fiscais de postura, os fiscais de meio ambiente. Então, a gente pede até a colaboração da população para que entenda que essa causa, essa proibição é para o bem-estar de todos. Nós estamos pensando na questão das síndromes respiratórias que vêm ocupando nossos hospitais, que vêm ocupando nossos postos de saúde, vem acometendo muito, principalmente os idosos e as crianças. Então, pensando nisso, na poluição atmosférica, o Ministério Público recomendou, a Prefeitura acatou, e como você bem citou, ontem, na verdade, o Ministério Público ele fez essa recomendação para mais cidades da Paraíba. Então, cidades de porte menores que Campina Grande, do que a capital, inclusive, estão, sim, também sendo recomendadas e proibindo essa questão. Então, a nossa fiscalização está trabalhando diuturnamente, tanto no acender da fogueira, tanto na venda da lenha. Então, para que a gente consiga vender essa lenha, a gente tem que ter uma autorização do IBAMA. Então, todo mundo que está sendo pego vendendo essa lenha, está sendo solicitada essa autorização do IBAMA. Caso não tenha, configura crime ambiental, tem uma lei federal que tange sobre isso. Então, é recolhido, a pessoa é autuada, é notificada e, dependendo do que ela esteja provocando, então ela pode ser reclusa de 1 a 5 anos. Em relação ao acendimento de fogueiras, por exemplo, essa proibição se estende a todo o ambiente, a todo o perímetro urbano da cidade, seja em ruas pavimentadas ou não, e os condomínios, por exemplo? Isso, os condomínios, eles são zona urbana, então eles são, sim, abrangidos pela lei. Então, está proibido dentro do seu condomínio, sim, acender dessa fogueira. A exceção da lei é a zona rural. Então, vamos para aquele São João raiz mesmo. Vai acender fogueira na zona rural, quer soltar fogos, vai ter que ir para a zona rural. Na cidade, independente da rua ser pavimentada ou não, está, sim, proibido, está passível de sofrer as penalidades da lei. Em relação aos fogos de artifício, a proibição é apenas para aqueles que têm estampidos ou todos os fogos? Nesse momento, o Ministério Público recomendou que todos os fogos também sejam abolidos. Aí você me pergunta, mas estão sendo liberadas as vendas. O que é que o Ministério Público entendeu? Esse pessoal que vende, que trabalha um trabalho digno como outro qualquer, já vinha se preparando para esse período junino há uns certos meses, né? Então, já tem tudo isso aí. Então, a partir do ano que vem, 2024, o Ministério Público só vai liberar as vendas com os fogos sem estampido, que são os de barulho reduzido. Pensando no bem-estar animal, pensando no espectro autista, pensando nos idosos, pensando nos enfermos, na poluição sonora. Então, nesse momento, os fogos também estão sendo fiscalizados. Os fogos também estão proibidos em zona urbana, de novo, só sendo permitido na zona rural. As pessoas que quiserem fazer algum tipo de denúncia, alguma reclamação, como é que elas devem proceder? Em horário comercial, liga para a Sesuma 3310-0600 e se for em horário noturno, após as 18 horas, liga para a Polícia Ambiental 190, faz a denúncia de forma anônima. Quando a gente chega no local, a gente não diz quem fez a denúncia. Se você tem como filmar alguma coisa, muitas vezes o fogo, por exemplo, é mais difícil quando a gente chegar a pegar em flagrante alguém soltando um fogo. Então, filma, quando a polícia chegar, mostre para que a gente identifique quem estava cometendo este crime.
Ok, então existe um telefone para contato e as pessoas devem acionar a Sesuma, acionar o Ministério Público caso percebam essa irregularidade. Isso, e lembrando, reforçando, na verdade, né? Nós estamos com mais de 20 pessoas trabalhando só nessa fiscalização na zona urbana, só aqui da Sesuma. Então, nós temos também o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental e os outros segmentos. Então, realmente, a fiscalização está de forma atuante, está de forma ostensiva e nós estamos para fazer realmente a lei ser cumprida. Ok, Lília, muito obrigado pelas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Pois é, então não pode de jeito nenhum na zona urbana, fogueira, tá certo? Não pode. É claro que não há estrutura para fiscalizar tudo, é questão de bom senso, né? Não pode. É uma recomendação do Ministério Público que existe uma lei e que não pode. Agora, lá e aqui a turma da televisão está todo mundo se ajeitando para ir lá para a fazenda do seu Reginaldo, lá na zona rural de Queimadas, porque na zona rural pode, no sítio pode, então todo mundo lá para seu Regis, ou então para Sinaldo lá, as duas fazendas que a gente pode ocupar nesse espaço, né? Pode fazer fogueira lá à vontade e soltar fogos. Mas aí não pode. Gente, olha, eu tenho dito, eu comento muito no rádio, o seguinte, eu sou do Cariri, sou de uma área, nasci e cresci no meio dessa tradição. Fogueiras, fogos. Só que eu acho que tem muita coisa que a gente tem que repensar. Por exemplo, hoje em dia eu não acendo mais uma fogueira na minha casa. Eu não solto mais fogos de artifício com barulho. Por quê? Duas questões da fogueira. Você vê nesse período o que corta de madeira verde, o que derruba de árvore para vender desmatamento, problema ambiental. Depois a fumaça. Gente, olha, idoso, criança, quem tem problema alérgico sofre, não é brincadeira, você fica inalando fumaça, não faz bem. Duas questões. Fogo de artifício. Cria um cachorrinho e veja o sofrimento dele. Eu tenho. Rapaz, não é brincadeira. Não é brincadeira o sofrimento do cãozinho. Aí dizem que quem é autista é um sofrimento terrível. Aquela barulheira. Criança novinha, idoso doente. Então é a questão, você não pode pensar só em você. Tem que pensar no coletivo, na comunidade, no outro. Né? Então, por isso que eu hoje, apesar da tradição, achar bonito, eu sinto falta, sinto. Mas eu acho que a gente tem que pensar no todo, né? No custo-benefício. Né? O que é que traz mais benefício, né?